Senta aqui comigo que hoje eu quero contar tudo pra vocês sobre o nosso telhado. E vamos começar pela historinha de onde surgiu essa ideia de ter um telhado tão diferentão assim, que cria tantas dúvidas em vocês, né? Que vocês sempre perguntam, mas que telhado diferente? Por que esse modelo? Por que esse formato? Teve algum motivo para essa escolha? Ou foi só por questão de gosto mesmo? Então tá, vamos lá. Bom, primeiro a nossa ideia era fazer uma casa com um estilo arquitetônico diferente. Já começou por aí, né? A gente não queria aquelas casas convencionais, nem muito geométricas, de cubos se encaixando um no outro, nem um grande cubo, nem nada disso. Fugir de cubos. Essa era a ideia principal. Aí a gente pensou primeiro em fazer um chalé, aqueles A-frame, sabe? Que é grandão, vai um chalézão mesmo. Só que daí a gente começou a pesquisar um pouco mais, porque a gente gostava da carinha dele, mas a gente pesquisou um pouco mais a fundo como que era o interior dela, né? Como que era viver dentro de um lugar desse e tal. Isso é muito importante, pesquisar um pouco a mais aquilo que você gosta para saber mais informações de quem realmente tem, né? De quem realmente usa. E daí a gente viu que o espaço, assim, era um pouco limitado. Não que é limitado, né? Depende do tamanho que você vai fazer. Mas em questão de decoração, assim, principalmente as paredes, elas são todas inclinadas, né? Então eu comecei a pensar, bom, lá no primeiro andar, né? No espaço térreo lá, onde vai ter a cozinha e... Ai, os armários, não vai poder ter armário, vai ter que ser prateleira, e tal coisa e tal coisa. E começaram a vir essas dúvidas, essas questões. E daí a gente pensou, putz, não, acho que não vai ser bem do jeito que a gente quer, né? Porque não vai dar pra fazer exatamente o que a gente pensa nas paredes lá de baixo. Na parte de cima nem é tanto um problema, mas a parte de baixo começou a gerar uma certa dúvida na gente. Então a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre esse formato, o que a gente poderia fazer que ainda continuasse um pouco nessa ideia, mas que não tivesse essa limitação ali na parte de baixo, né? Até que a gente chegou no formato gambrel, que pra quem não conhece é o formato da nossa casa. Não sei se vocês já perceberam, mas todo esse nosso primeiro andar é o telhado. Então, aqui as laterais, as paredes, na parte de fora é o telhado. E pra quem nunca viu, e algumas pessoas também com certeza já viram, aqueles celeiros americanos, sabe? Aquele celeiro vermelhinho que tem lá no campo, nos Estados Unidos. E esse nome veio de lá, né? Partiu de lá, desses grandes celeiros, desses grandes galpões, assim. E essa era a nossa ideia mesmo, ter uma casa com formato de celeiro. A gente curtiu essa ideia de vamos ter uma casa. Até mesmo porque, assim, não é só a arquitetura da casa, né? É um estilo que a gente se identifica também como coisas que a gente gosta, assim, que a gente se identifica, plantar, cuidar de animais, cultivar as próprias coisas. Então vai um pouquinho para esse estilo de fazenda, assim, também. É claro que a gente está inserido um pouco no meio urbano, né? Um pouquinho rural, mas é um pouquinho urbano também. Mas eu acho que cada um faz o seu estilo dentro do espaço que tem e essa é a nossa ideia, né? A gente vai criar o nosso cantinho aqui, cultivar as nossas coisas, criar as nossas coisas e viver do nosso jeito, que é o que importa. Então a arquitetura da casa tem um pouco a ver também com o estilo que a gente pretende viver, né? Daqui pra frente, criar os nossos filhos e tudo mais. E pra quem não conhece Gramado, Gramado tem uma arquitetura alemã muito forte e isso é muito forte nos telhados das casas também, hotéis, prédios, enfim. Se você vier pra cá, você vai ver muito telhado, porque não, né, não é tão comum assim. Você vai em São Paulo, você não vê muito telhado. Os telhados são todos fechados aí com platibanda, fica tudo escondidinho. A maioria deles, é claro que você vê alguns, né, mas aqui predomina muito telhado. Então a maioria das casas tem algum ângulo aí nos telhados que dá pra ver as telinhas. Daí quando a gente definiu esse formato, a gente passou tudo isso pro arquiteto então, e ele chegou nisso aqui, que é o que vocês conhecem hoje, a nossa casa. Todo esse formato, toda essa divisão, né, de espaços e tal. E a gente se apaixonou pela forma como ele fez essa representação do telhado, que a gente também fazia questão das janelas grandes. E também a gente começou a entender como é que ficaria essa parte do primeiro piso, né, das paredes, como que a gente poderia utilizar, se ele ficaria muito angulado, porque esse ângulo do telhado depende muito do tamanho da casa também, né? E daí a gente, não, beleza, vai dar pra fazer armário, vai dar pra fazer as coisas todas, então tá ótimo. Com o formato definido, veio a escolha da telha. E no steel frame já é muito normal usar a telha shingle. E aqui do ladinho a gente tem um exemplo que é uma casa construída em steel
com a telha shingle. Acontece que é normal pensar que toda telha shingle é igual, e a gente também pensava assim, confesso. Até a gente conhecer a TC Shingle, que apresentou um outro mundo pra gente das telhas shingle. A gente conheceu o produto deles e ficou encantados com toda a tecnologia que essa telha tem e o quanto ela seria incrível aplicada aqui na nossa casa. E daí começou toda a busca pelo formato diferente, porque daí a gente não queria essa que já é super comum e convencional, essa cinza, quadradinha, retangular, assim, né? A gente queria uma coisa diferente, que fosse tão diferente quanto o telhado da nossa casa. E a que a gente escolheu é essa, toda redondinha, assim, parecendo um ovo de dragão. Com todas essas camadinhas, assim, e dessa cor super diferente, vermelha, né? É vermelha misturado com preto, assim. Ela tem um nome chique italiano, mas eu não vou falar aqui pra vocês. E eu tenho ela aqui, ó, um pedacinho pra mostrar pra vocês em mãos. O nome italiano que você busca é Rosso Sfumato. E aqui, ó, eu tenho ela em mãos para vocês poderem visualizar melhor um pouco do material e um pouco também da flexibilidade dela. Bom, eu trabalho em parceria com a TC Shingle, né? E a gente tem aqui em questão essa telha com um modelo específico, né? Como dá para ver. E o diferencial dela é que ela é uma Premium Traditional. Traditional é o modelo Premium, porque ela tem mais quantidade de materiais na composição, né? Então a fibra de vidro, o asfalto e o grânulo que protege a telha, o grânulo de basalto, eles são em quantidades superiores, né? A maioria das telhas shingle, né? E é o que difere essa telha de outra telha shingle, né? Como a gente pode ver no Google aí, qualquer pesquisa simples, como telha shingle sendo todas iguais, e não, a gente tem uma diferença muito grande, né, de material, um asfalto diferenciado, né, que proporciona maior durabilidade, um grânulo que proporciona uma pigmentação que vai durar por mais tempo, oferecendo uma facilidade na lavagem desse telhado para que daqui a algum tempo, alguns anos, ele retorne, né, a cor original. Então você tem uma durabilidade muito maior no material de excelente qualidade e que vai proporcionar uma estanqueidade por muito mais tempo do que um telhado shingle comum, uma telha comum onde não tem todas essas propriedades. Vocês perguntaram até, nossa, como ela é fininha, assim. Ela é fina, mas assim, gente, até é importante falar que a telha shingle, ela não é a telha shingle, é o sistema shingle. Porque não é só a telha. Você, quando vai comprar, você não compra só isso aqui. Você não vai conseguir aplicar isso aqui no seu telhado, nem em cima da telha que você tem e nem na estrutura de telhado que você tem por aí. Porque precisa de outros elementos. Quais são esses elementos? Eu já vou mostrar para vocês, mas antes, já que eu estou mostrando o formato, eu quero mostrar alguns dos formatos que a TC Shingle tem e também algumas das cores desses formatos, porque tem muitas cores e muitos formatos maravilhosos. Aqui então, ó, aí é legal porque dá pra você ficar bem perdido, assim, sabe? Em dúvida. Ai, eu não sei se eu quero esse, se eu quero aquele. Porque são todos bem diferentes, assim, e sai do convencional. Bom, esse aqui é aquele convencional que eu falei, que eu mostrei ali, né? E que é mais comumente usado, esse retângulo e essa cor aqui, cinza. Vocês podem entrar lá no site, porque daí vocês conseguem ver outros formatos que eles têm, porque não são só esses aqui, e também todas as cores que eles têm lá, tá? Melhor do que eu falando aqui. Aqui, ó, esse parece que é separado, mas não, ela já vem com esse desenho aqui, ó, eu falo que parece o jogo do Minecraft. Pra tudo tem um nome, né? O ovo de dragão, é a telha Minecraft. Aqui a gente tem uma variação de cor e formato também, porque aqui é um retângulo e aqui é um quadrado. É uma variação. É igual, é a mesma, é a mesma. É a mesma, eu que tô viajando aqui. Então aqui ela é verde. Eu acho bem legal esse verde também, uma cor bem diferente. E que dá um contraste pro telhado, né? Assim como o nosso que é vermelho, que vai contrastar com toda essa natureza ao redor, o verde também faz isso. Aqui tem esse outro formato. A gente ficou em dúvida no começo entre esse e o que a gente escolheu. Esse aqui é em formato de hexágono. E assim não dá pra entender muito, né? Mas aí quando encaixa, olha só, dá pra ver certinho o formato. E esse aqui é na cor preta. Eu não lembro exatamente qual cor que a gente tava em dúvida. Eu lembro que era esse formato, mas eu não lembro se a gente já tava ali pendendo pro vermelho. Esse aqui é bem a cor do nosso. Só que daí já tem esse outro formato aqui, em que encaixa. É parecido um pouco com aquele também, mas esse aqui não é junto, ó.
vem separado e forma esse outro desenho aqui. Tem mais sobreposições, né? Fica diferente também. E aqui, esse outro, que lembra um pouco aquele, mas é outro também. Tem vários, como eu falei pra vocês. E esse aqui é cinza. Aquele é preto, esse aqui é cinza. Então, como vocês podem ver, tem bastante opção pra vocês escolherem aí. E eu quero mostrar um pouquinho agora pra vocês desse sistema que eu mencionei. Como que é feito, como que é instalado, né? O que que é necessário fazer. E também se você consegue fazer por aí, tendo um outro formato de casa, um outro formato de telhado. Porque daí essa foi uma dúvida também. Dá pra colocar em outro formato de telhado que não seja esse de vocês? Dá. Dá pra fazer em outra arquitetura, seja de alvenaria, de madeira? Dá, mas tem esses poréns que eu falei pra vocês, do sistema. Tem outros elementos, não é só a telha. Então, eu vou mostrar. E a primeira coisa é a estrutura. É claro que aqui no nosso telhado é uma estrutura bem específica, né, pelo próprio formato. Então, vocês podem ver, tem várias treliças aqui passando. Além das treliças tem essa estrutura aqui, mas para vocês entenderem que essa telha ela pode ser aplicada numa estrutura que não precisa ser tão robusta, porque ela é muito mais leve do que uma telha cerâmica, por exemplo. Então dá para você fazer uma estrutura de madeira, dá para fazer uma estrutura de aço, não precisa ser super elaborada. Porém, precisa ter uma estrutura, porque logo depois dessa estrutura vem OSB. Precisa sim dele, ele é obrigatório, faz parte desse sistema da Shingle. E é uma das coisas que tem que ser compradas a partir do momento que você decide pelo telhado Shingle. Então vem o OSB, que faz toda essa cobertura que vocês viram aqui, né, quando a gente tava fechando. Em cima do OSB vem essa membrana toda azul, que é uma membrana de subcobertura, chamada Start Bar P. E para que ela serve? Vocês perguntaram muito se aquele OSB que estava no telhado podia ficar na chuva aparente durante muito tempo. E não pode ficar muito tempo. Pode ficar um tempo, que nem eu falei, mas logo já tem que ser aplicada essa membrana, porque ela vai proteger o OSB até o momento exato de fazer a instalação da Shingle. Então, enquanto faz todos os outros detalhes que precisam ser feitos, rufo, enfim, tudo que precisa ser feito no telhado, ela vai proteger ali o OSB sem problema nenhum até o momento que for colocar. E daí, depois que tiver já o telhado, ela também faz o papel de impermeabilizar esse telhado. Além disso também, uma coisa legal é que, não dá pra imaginar, né? Mas ela é antiderrapante. E isso facilita demais na instalação. Então, aqui não, porque é muito inclinado. Aí abre um parênteses aí pra falar também que essa telha pode ser aplicada em qualquer angulação de telhado também. Isso é muito importante. Então, dá pra aplicar aí num telhado reto, assim, 90 graus. Dá pra colocar a telha sem problema nenhum. Ela faz o mesmo papel perfeitamente. Então aqui não é o caso, né, de usar essa questão do antiderrapante, mas lá na parte de cima sim. Então os instaladores que estiverem lá aplicando vão ter o pezinho firme lá, sem perigo de escorregar. Daí, além daquela que fica lá fora, tem essa daqui, ó, que é uma manta de proteção térmica, chamada Thermoreflex Pro Duo. Pra que ela serve? Para um melhor isolamento térmico acústico, aquilo que a gente tanto fala nessa casa, né? E o telhado também tem isso. Então ela vem aplicada aqui, ó, por todo o telhado. Viram? Mas, Cá, tu fala tanto desse termoacústico, que é isso? Tu tanto fala dessa casa, que ai, ela é boa térmico-acústico, ela é melhor térmico-acústico. O que é isso, guria? Deixa eu ser louca. Bom, gente, o termoacústico. Termo vem de térmico, né? Então, uma questão de temperatura. Frio, calor, a casa não vai ficar trocando temperatura com o exterior tanto, né? Então ela vai ficar com uma temperatura agradável interno. Bom, daí vocês sempre falam, tá? Então vai ser uma casa super quente. Nossa, que calor! Não dá pra usar na minha cidade, que é super calor. Quando eu falo conforto térmico, é pra qualquer temperatura. Se é muito calor, a região, dentro de casa, vai ficar fresco, vai ficar gostoso, vai ficar agradável, confortável. Nada que vai te incomodar. E se tiver frio lá fora, dentro de casa vai estar quentinho, vai estar agradável. E se você precisar usar ou uma lareira, no caso de estar muito frio lá fora, ou um ar-condicionado, ventilador, caso tiver calor lá fora, você não vai precisar usar tanto assim, porque como eu falei, ele não troca muito calor com o externo. Então o pouco que você ligar já vai ser o suficiente. Então é uma economia em energia também, além disso que eu falei. E o acústico, o que é o acústico?
é aquele desconforto que você sente quando você mora na cidade. Vou dar o exemplo aí de São Paulo. Muitas pessoas moram perto de avenidas, grandes avenidas, que tem um fluxo de carro, caminhão, enfim, o dia inteiro. E daí você escuta aquilo o dia inteiro dentro de casa também. E cadê o conforto acústico? Eu quero ficar dentro de casa, eu não quero ficar ouvindo caminhão, carro, barulho, obra, essas coisas todas. E como é que faz? Justamente isso. Esse aqui é um dos componentes que ajudam aí nessa parte acústica. Tem as esquadrias, enfim, tem várias outras coisas. O próprio sistema em si é pensado para isso. Então, sempre quando eu falo termoacústico, é isso. O térmico é da temperatura, o acústico é dos barulhinhos desagradáveis que normalmente você escuta dentro de casa. E que aqui a gente não vai ter isso. E finalmente, então, a última camada, que é a telha. Lembra que eu falei pra vocês que era um sistema? Então, são várias camadinhas e a telha é só a última de todo esse sistema. Então, ali, ó, ela é aplicada assim. Encaixa a telha, claro, tem toda a parte de ver as bordinhas. Como eu falei pra vocês, tem o rufo, que é um detalhe que tem que ser feito na borda do telhado. Tem tudo isso, que, claro, quem faz a obra entende muito mais do que eu. E tem a parte também de encaixe dela, né? Ela tem todo um desenho, então precisa ser encaixado. Essas escaminhas precisam ser encaixadas. E tem vários cuidados que precisam ser tomado também. Então eles medem tudo certinho pra ficar encaixado, assim como no desenho que eu mostrei pra vocês. E um detalhe importante, que o João vai mostrar aí na gravação, é o lugar onde coloca o prego. Então na hora de fixar esse prego ali, tem que prestar bastante atenção pra não ficar muito pra cima, ao ponto de não pegar a telha de baixo, porque ela precisa pegar as duas camadas, tanto a telha que tá sendo pregada quanto a de baixo. Como também não pode ficar muito para baixo, porque senão esse prego vai ficar aparente a partir do momento que encaixar a telha de cima. Então precisa ficar no lugar certinho para esse prego ficar escondido e não ter nenhum problema aí de infiltração, nada acontecer com esse prego aparente. E outro ponto importante, além dessa posição do prego, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, é que ela já vem com esses pontos de cola, tanto aqui nessa parte como aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou posicionar ela aqui, né? Então, vai colar essa aqui de baixo, ó, tá vendo aqui a cola onde fica? Ela vai colar nessa partezinha aqui, isso aqui vai ficar fixado. Vai colar aqui, isso aqui vai ficar fixado. E essa daqui que tem essa cola aqui atrás, vai colar aqui e ficar fixado também. A próxima vai vir aqui em cima e colar nessas colinhas. Então fica tudo bem amarrado, bem fixo. E essa cola aqui, ela precisa do calor, pra daí ela derreter e deixar bem grudadinho. Aqui dá pra ver bem o que a Cá acabou de falar, ó, no nosso telhado mesmo. Ficou tudo encaixadinho, porque eles já mediram e colocaram. E aqui, ó, o prego tá ali, escondido. A aba fica exatamente em cima dele. Aqui também, prego escondido. Aqui, ó, no encontro de duas, também tem dois pregos ali e eles ficam escondidos. E aqui, como eles acabaram de instalar, ainda não bateu um dia quente pra derreter a cola e colar bem ali, ó. Mas tá ali, assim que bater aqui, ele vai grudar e isso aqui não vai mais levantar. Acho que, né, foi bastante informação, deu para vocês entenderem um pouquinho aí melhor sobre esse sistema do telhado e a nossa escolha também do formato do nosso telhado. Atualizando vocês do que tá acontecendo, o cafofo já tá todo coberto, a telha já foi quase toda instalada, falta só um pedacinho lá em cima. E agora, já nos próximos dias, vai começar a instalação do nosso, e daí a gente vai ter dois telhados lindos, todo vermelhinho. E é só mais um passo aí, né, evoluindo da obra, claro, um passo muito importante. E lembrando com vocês aí alguns pontos que eu mencionei, então, do sistema, ó, é um sistema mais leve, ele é muito mais resistente
A manutenção não precisa. Aliás, esse é um ponto que vocês até perguntaram também, falaram, questionaram, né? E a manutenção é o quê? Acontece o tempo todo dessa telha, tem que fazer manutenção. Não, gente, olha só. A TC Shingle, ela dá uma garantia, dependendo do modelo, aí, de até 40 anos. Então, pensa só na resistência dessa telha, né? Sem falar, é claro, da praticidade na hora da instalação. Vocês viram ali que é super prático, bem fácil de instalar. É claro que tem que ter o conhecimento e entender sobre o sistema, né? Mais uma vez, sabendo isso, é fácil. E outro ponto é a economia, que como eu falei pra vocês, a estrutura em si não precisa ser muito robusta. Então você economiza na hora de fazer essa estrutura. E uma dica aí pros arquitetos, engenheiros, quem fizer especificação de projeto, para prestar um pouquinho mais de atenção nessa parte da especificação, para especificar exatamente a telha shingle, porque hoje é muito comum colocar só lá no projeto telha shingle e pronto, entrega esse projeto na mão do cliente e daí o cliente vai pesquisar no Google, vai encontrar a telha mais barata, vai escolher aquela por preço, mas não entende, né? Não tem todo o domínio, o conhecimento para saber sobre qualidade da telha. E isso é o que importa no final, né? Você ter qualidade aliado, é claro, ao valor, mas a qualidade conta muito mais. Então, colocar ali certinho qual o modelo da telha, a cor, a espessura, a marca mesmo, se o arquiteto, né, já tem uma marca preferida. Eu indico a TC Shingle porque tá aqui em casa e a gente conheceu o produto de perto e a gente sabe o quanto eles são bons, quanto a tecnologia é boa e a gente tem certeza que a gente vai ter um telhado super reforçado, que a gente não vai precisar se preocupar e é claro, além de tudo isso, ele é lindo e vai fazer parte dessa nossa arquitetura maravilhosa e no final vai dar aquele tchan pra casa como um todo. E é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo. Com certeza vocês vão ter mais dúvidas. Eu não consigo responder tudo às vezes. Então deixa aqui nos comentários que daí, quem sabe, eu faço alguma coisa lá nos stories. Vai lá pro Instagram também, que de vez em quando eu tiro dúvidas no próprio stories também. Então vai acompanhando tudo aí que a gente vai respondendo aqui, lá, colar e a gente vai resolvendo como a gente pode, tá? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!